Bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Bom dia do meu segundão maravilhoso. Hoje, aula de filosofia, ok? O nosso conteúdo será metafísica, tá? Abram, por favor, o livro de vocês aí na página 53. Livro de filosofia, ok? Sobre metafísica, página 53. Bom, vamos lá. O que é metafísica, gente? A metafísica é um dos ramos mais estudados da filosofia. Isso por quê? Porque a metafísica, ela estuda, né, o homem, o ser, enquanto homem, enquanto pessoa, enquanto ser, e a sua essência. E mais, ela estuda também de onde vem o conhecimento humano, como a gente se apropria desse conhecimento. Platão, Aristóteles, todos eles falam sobre metafísica. Os filósofos da Idade Média também se apropriaram da metafísica para falar sobre a questão do ser perfeito, né? Do ser criador, né? que cria a sua criatura, o criador tem a criatura, né? Desenvolve a sua criatura, e esta criatura, né, começa a enxergar o criador como algo perfeito, como algo supremo, tá? Então a metafísica, ela estuda o ser humano. Não é nada demais, nada de extraordinário. Ela estuda uma coisa muito simples, o ser humano. Mas ela estuda o ser humano em todas as suas essências. Enquanto um ser social, enquanto um ser de corpo, tá? Físico, palpável, enquanto a essência dele, do homem, do que é, do que vem a ser, daquilo que não é, e do conhecimento. A diferença é só essa, mas nada demais. Então, na página 54, né? Ele coloca: é justamente sobre essas características comuns a todos os entes que a metafísica se debruça. Entre outras palavras, ela estuda o ser enquanto ser. Então ela estuda o homem, ela estuda o ser sendo, enquanto ele é. Né? O homem em si, em suas características, em suas virtudes e o seu conhecimento. Aí ele continua, já no terceiro parágrafo aí, tá, gente? Da página 54. Eu fui começando aqui no livro sem dizer a vocês. Página 54, né? No terceiro parágrafo, tá? Ele coloca: desse modo, a metafísica irá se perguntar o seguinte: será que todos os seres são apenas um conjunto de propriedades e relações, ou haveria neles uma estrutura fundamental? Uma estrutura que os constitui e os mantém de alguma forma. Uma estrutura onde estariam justamente suas propriedades e relações. O ser humano, ele apenas é, ou ele segue regras, ou tem uma fórmula. Existe uma fórmula para a gente ser humano, ou nós vamos apenas seguindo o nosso cotidiano, seguindo nossos instintos, né? Seguindo aquilo que nos é colocado. Uma vez que a metafísica estuda as estruturas do ser para além de suas propriedades, as relações sensíveis, a captura dessas estruturas se daria não somente pelos cinco sentidos, mas por meio de um recurso inteligível da mente humana. Então, digamos que o ser humano ele tem um sexto sentido, tá? Nós temos os cinco, né? Audição, ok? Visão, olfato, paladar e tato, nossos cinco sentidos. Esses cinco sentidos, eles são os sentidos do empirismo, né? Por quê? Porque são através desses sentidos que eu vou sentir, que eu vou conhecer, que eu vou poder me apropriar das coisas. Um exemplo, este copo d'água, né? Vou saber se está gelado. Quando eu beber, eu estou usando os meus sentidos para descobrir as coisas. Já a metafísica, ela age como se a gente tivesse um sexto sentido, não é? Ela age como se a gente tivesse uma intuição, que essa intuição é chamada do conhecimento, da razão. Então a metafísica ela não vai agir, nós não vamos nos apropriar dos conhecimentos metafísicos, não é utilizando os sentidos, mas sim utilizando o pensamento, a razão, a intuição racional, ok? E aí ele coloca também para a gente o seguinte: aqui, de qualquer forma, a compreensão, né, acontece além do que os sentidos podem prever. Então, a compreensão do que é o homem, da sua essência, ela vem além dos meus sentidos. Eu vou compreender o que é o homem, o que é o ser, né? Quando eu digo, não, o homem é um ser que ama. O homem
ele é um ser que ele busca por justiça. O homem é um animal racional, por exemplo, né, que a gente diz muito. O homem é um ser justo. Justiça, amor, razão, né, o animal racional. Felicidade, o homem é um ser feliz. Todas essas virtudes, todos esses sentimentos que coloquei, eles não podem ser captados pelo o meu olfato, pelo meu paladar, pelo meu tato, né? Pela minha audição, pela minha visão. Eles só podem ser captados por um outro sentido. Compreenderam? Eles só podem ser captados por outro sentido, que esse sentido é justamente a utilização da razão, do conhecimento, do pensamento, ok? Da análise. Continuando aqui. Assim, entes, propriedades e relações dos seres são os objetos mais elementares do estudo da metafísica. Ente, tá? É importante a gente conhecer que ente é o ser, o homem, o ser humano é o ente, tá? Ele fala, Ismael, o que é ente? Ente é o ser humano, ok? Propriedades, o que é, quem é o ser humano e as relações dele com o mundo. Isso é o estudo da metafísica, gente. O ser humano, o ente, tá? Coloquem aí na cabeça de vocês, ou então escrevam aí no livro rapidinho do lado. O ente, o homem, o ser humano, tá? As propriedades, né? Que são os sentimentos, as virtudes, ok? Quem é o homem. E as relações, as relações dele com o mundo, com as pessoas, com o ambiente. Isso aí é que são os objetos de estudo da metafísica. Pode parecer também que o estudo deles não tem uma utilidade muito aparente e pior, que não possui qualquer impacto na vida, na visão, aliás, de mundo das pessoas. A gente pode até dizer assim, mas para que estudar isso? Não tem nada a ver, não tem impacto nenhum. No entanto, esses objetos provocam um impacto fundamental que passam até desapercebidos, justamente por serem tão fundamentais. Então, quando ele fala, né, que às vezes esse estudo da metafísica para a gente não tem tanto interesse, só que na verdade ele tem sim um grande interesse. Por quê? Porque é justamente o conhecer o ser humano, né? Conhecer como se dá as relações do ser humano com as pessoas, com o mundo. Na Idade Média, por exemplo, as pessoas se perguntavam bastante de onde vinha o conhecimento, como surgia o conhecimento. E aí vocês sabem que da Idade Média, né, a resposta já vinha de imediato. Puf, Deus. Deus é quem traz o conhecimento para o ser humano. E a metafísica, né, ela hoje estuda isso. Quando a gente pensa, quando a gente, né, a psicologia, a psiquiatria está diretamente relacionada com a metafísica. Por quê? Porque ela não estuda somente o homem, né, o objeto, a coisa palpável, o ser homem. Ela estuda também as suas relações e as suas propriedades. Ok? Ele coloca aí também. Já na visão da sociedade como totalidade, valoriza-se o coletivo em detrimento do indivíduo. Quanto à visão da sociedade como um conjunto de relações, é valorizado aquilo que mescla individualidade e coletividade. Em resumo, as categorias fundamentais adotadas irão influenciar as escolhas e o jeito de viver em sociedade. O que ele quis dizer com isso, Ismael? Ele quis dizer que a metafísica ela estuda também a sociedade em si. Mas não sociedade, vamos estudar a falta d'água em um bairro aqui em Salgueiro. Não, não é isso. Tá? Não é isso. Vamos estudar, né, as eleições que vão vir aí nas cidades para prefeito, vereador, tal. Também não é isso. E pode até ser isso. Mas a metafísica, em relação a estudar a sociedade, ela vai bem mais além. Ela vai na produção da cultura, como essa sociedade chegou nessa produção cultural, né? Porque os muçulmanos, eles têm a mania lá de as mulheres usarem a burca. Como essa sociedade chegou a isso? Como foi esse processo? Então a metafísica ela vai bem no estudo bem além, né? Qual a consequência disso? Os indianos eles têm a vaca como um animal sagrado.
como chegaram a isso? Como foi essa construção, esse processo de construir esse conhecimento religioso? Né? Então, a metafísica ela também estuda a sociedade, mas não só um comportamento simples, mas como um comportamento tanto coletivo, né, e da construção de características dessa sociedade. Ok? A metafísica ela é conhecida como a ciência primeira. Como se deu isso? Como é essa questão da ciência primeira? Vamos lá. A metafísica é o estudo do ser enquanto ser. Ó a deixa dele aí, né? Ó a dica dele. A metafísica é o estudo do ser enquanto ser. Então, o ser humano, a metafísica estuda o ser humano no que ele é, o ser humano, ok? Sem excluir essa definição, mas especificando-a um pouco mais. Também pode-se dizer que a metafísica é compreendida como ciência primeira. Por que ela é vista como ciência primeira? Nesse sentido, a metafísica tem como objeto todas as outras ciências, isto é, seria o conhecimento do princípio que condiciona a validade dos outros conhecimentos. De onde vem o conhecimento? Digamos que Heitor, Zé Neto, né, Vieira aprenderam aí uma fórmula matemática assim, ó, muito rápido, muito fácil, né? Como? De onde veio esse aprendizado tão rápido? De onde veio essa habilidade de captar tão rápido? A metafísica estuda isso. Então, enquanto a matemática estuda os números, as formas, os cálculos, enquanto o português estuda a escrita, a linguagem, as palavras, enquanto a geografia estuda economia, política, universo, solo e tal, enquanto a história estuda o contexto histórico, as construções sociais, a metafísica engloba tudo isso dentro dela, porque ela vai estudar a forma que nós aprendemos isso, como nós temos essa habilidade de conhecer isso, de aprender isso, tá? Então a metafísica ela é vista como a ciência primeira, porque é como se conhecimento, tá? Conhecimento, ser humano. O conhecimento ele chega até o ser humano. Como? De que forma? Qual a habilidade que o que ele usou para pegar aquilo, né? Então é isso que a metafísica estuda, ok? Por isso que ela é vista como a primeira. Assim, a metafísica como ciência suprema, isto é, como estudo do que há de comum em todas as ciências particulares. Então a metafísica, ela não é somente um campo, ela estuda em todos os conhecimentos, todas as ciências, ela abrange no campo dela. Então a gente não pode jamais dizer que a metafísica é uma ciência filosófica isolada. Pelo contrário, a metafísica é uma ciência filosófica que engloba, que estuda todas as outras ciências. Porque ela não quer saber do resultado do cálculo lá que Manuel, que Heitor, que Zeneto fizeram. Ela não quer saber. Pode dar certo, pode dar errado, ela não quer saber disso. Ela quer saber do conhecimento que o ser humano, que Heitor, que Manuel, que Vieira, que Sozinha, tiveram ali para desenvolver aquele cálculo. É isso que ela se importa, né? Ela quer saber o que foi que Kailane, né, que Isabela fizeram aí para construir esse conhecimento histórico. Vocês partiram de que princípio? Qual teoria histórica vocês usaram para chegar até esse conhecimento? É isso que ela quer saber, né? A construção. Por isso que ela engloba todas as ciências nela. Ok? Beleza? Vamos ver um pouquinho sobre Platão. O que era que Platão dizia aí pra gente a respeito da metafísica? Platão, né? A dialética, ou seja, o diálogo, dialética, lembrem-se que dialética é a forma, a ferramenta que Platão utiliza, né? O diálogo, nesse sentido, a dialética nesse sentido seria confrontar o instrumento e os princípios da ciência particulares para encontrar seu fundamento comum. Né? Então, a intenção, segundo Platão na metafísica, era usar a dialética, usar o diálogo, para chegar ao conhecimento comum, né? Ao seu fundamento comum, àquilo que a gente quer saber.
Já Aristóteles também dizia algo sobre a metafísica. Ele dizia que ele chamava a metafísica de filosofia primeira, uma vez que é a ciência que estuda todas as coisas, todos os princípios primeiros, todas as substâncias e os seus atributos essenciais. Aristóteles ele dá para a gente uma definição maravilhosa do que é a metafísica. Percebam, uma vez que é a ciência que estuda todas as coisas, tá? Todos os princípios primeiros, todas as substâncias e os seus atributos essenciais. Rebeca é uma menina que tem muita fé. Rebeca tem muita fé. Essa fé de Rebeca pode levá-la aonde? De que forma essa fé se manifesta? Zé Neto é um cara muito inteligente em matemática. Como ele chega a esse conhecimento? Como ele faz para desenvolver esse conhecimento? Yasmin é uma menina muito tímida, muito retraída, muito na dela. Qual a consequência? De onde veio? A metafísica é tudo isso. A metafísica, ela não tem um campo certo de estudo. Ela estuda o ser em todos os campos de conhecimento. Por isso que ela se torna, às vezes, um pouco complexa, ok? Aí ele continua. No sentido compreendido por Aristóteles, a metafísica é a ciência que procura fornecer para todas as outras ciências particulares seu fundamento comum, isto é, aquilo a que todas as ciências se referem de maneira específica. Então é a metafísica que oferece para as outras ciências campo de estudos, questionamentos, perguntas, análises, tudo isso é metafísica. Ok? Continuando. Assim, a metafísica seria uma espécie de enciclopédia das ciências, algo que o próprio Aristóteles procurou realizar tanto na Academia de Platão como em sua própria escola de filosofia, o Liceu. Então perceba que metafísica ela é todo esse estudo, né? Toda essa análise que abrange as diversas ciências. Ao se tratar do homem, do ser humano, a gente vai já ver daqui a pouquinho, né? Ela trata do homem em todos os campos também de conhecimento do homem, no seu agir, no seu pensar, no seu conhecer, tá? E em relação às ciências, ela abrange todas as ciências para ela. Por quê? Porque ela trata do conhecimento. Vamos dar um exemplo. A fé, né? Que eu dei o exemplo aí de Rebeca. Eu posso sentir a fé de Rebeca através da minha audição, do meu tato, né? Eu posso ouvir a Rebeca falar da fé dela. Eu tenho muita fé por conta disso e tal. Mas eu ouvi ao ver a fé que Rebeca tem, não. Ou seja, Rebeca só pode sentir o sentimento. Então a ela, só quem pode dar, não é, aquele sentimento é a metafísica. Quem pode explicar aquele sentimento é a metafísica, né? Eu posso ver, eu posso sentir o gosto da felicidade, do conhecimento, do amor. Não. Lembre-se do sexto sentido. É aquele sexto sentido, né? A razão, o conhecimento que vai me levar a conhecer o que é a metafísica. Ok? Beleza? Vamos lá. A metafísica como ontologia, teologia e gnosiologia. Então a gente precisa primeiramente definir cada um, né? O que é ontologia, né? Que ontologia é o estudo da ciência do ser, tá? A gente vai estudar o ser humano, ontologia é o estudo do ser, ok? Do ser humano. A teologia é o estudo das coisas divinas, ok? Das coisas ligadas à religião, teo, que vem de Deus, religião, ok? E a gnosologia é a teoria do conhecimento, é o estudo de onde vem o conhecimento, ok? Então quem quiser até colocar numa folhinha aí, no caderninho, então no livro aí, essa definição, fica à vontade, tá? Ontologia é o estudo do ser humano, ok? Teologia é o estudo da religião, das coisas ligadas à religiosidade, ok? E gnosologia é a teoria do conhecimento, é o estudo do conhecimento, ok? Vamos lá. A metafísica é o estudo do ser, de suas características principais.
Nesse sentido, podemos dizer que a metafísica é uma ontologia, ou seja, é a ciência do ser enquanto ser. Então, ela estuda o ser humano enquanto ele é, porque o ser humano ele é e não pode deixar de ser. Como assim, Ismael? Mas daqui a um dia, né, o ser humano vai morrer, mas a essência do que é, as virtudes do ser humano, elas não morrem, elas são eternas. Então, é isso que a metafísica estuda. Obviamente, daqui a pouco não, Deus me livre, tomara que daqui a uns 1000 anos a gente vai morrer, não é? E aí o nosso corpo vai desintegrar, tudo já foi, virou pó, foi-se embora. Mas a essência do homem, do quem foi Ismael, do quem foi João, do quem foi fulano, a essência do ser humano, ela não deixa de existir. O sentimento de felicidade que Ismael sente, ela sempre foi, é e sempre será a felicidade. Entende? Então, sendo a minha felicidade, os meus motivos de ser feliz. Eu estou falando do sentimento em si, a felicidade em si. Ela jamais vai deixar de existir. Né? A fé. Desde quando nós nascemos, até hoje, até futuramente, a fé vai existir. Então, a fé de Ismael, não é? Ismael um dia deixa de existir, mas a fé não. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Basicamente, quer dizer duas coisas, ok? A primeira é estudar o ser enquanto ser no sentido de estudar sua essência. Eita, Ismael, deu confundida. Vamos repetir. Quer dizer duas coisas, né? A ontologia. A primeira é estudar o ser enquanto ser, ok? Estudar o ser enquanto ser humano. Eu vou estudar esse copo enquanto ele é copo. Eu não vou estudar um copo imaginando que ele é uma manga, que ele é uma laranja, que ele é um ser humano. Não, ele é um copo. Então, os parâmetros que eu vou utilizar para estudá-lo vão ser parâmetros de copo, ok? O ser humano, vou estudar o ser humano como se ele fosse uma árvore, um objeto ou cadeira. Não, eu vou estudar o ser humano, ele sendo o ser humano. Ok? No sentido da sua essência. Ou seja, tentar compreender o que faz um ente ser aquilo que é. Ok? Compreenderam? Eu vou estudar essa caneta, ela sendo caneta. Eu jamais vou estudar a caneta, ela sendo um sapato, um vidro, um copo. Não, eu vou estudar ela sendo o que ela é. Aquilo que é. E não deixa de ser, ok? Enquanto essência, aquilo que é e não deixa de ser. Continuando. E em segundo lugar, trata-se de compreender o que significa exatamente dizer que algo é. O primeiro sentido trata do ser enquanto essência. Por exemplo, no caso do ser humano, qual é a sua essência? Ou seja, o que ele é? Uma resposta possível seria um animal racional. Nesse caso, o animal racional seria, então, a essência do ser humano. Então, a metafísica, né, no campo da ontologia, em primeiro lugar, tá? Ela estuda o ser humano em sua essência, aquilo que é. O que é um homem? Um animal racional. Ok, é uma definição, porque ele pensa, porque ele tem sentimentos, porque ele tem conhecimento, porque ele age, porque ele busca, porque ele analisa, ok? O que é a caneta? É um objeto que serve para escrever. É aquilo que é. Ok? Ou seja, são definições da essência do que é. Ok? Ismael, mas se eu pegar esse copo de vidro e quebrar ele todinho, né? Eu pego esse copo aqui e quebro ele todo. Ele não vai deixar de ser um copo? O objeto ele vai passar a ser milhões de caquinhos. Milhões, que exagero, né? Ele vai ser vários caquinhos de vidro. Só que a essência, para que serve a essência em si do copo, ela não deixa de ser. Aquilo que é e não pode deixar de ser em sua essência. Bota essa frase na cabeça de vocês. Aquilo que é e não pode deixar de ser na sua essência. Ok? No segundo sentido que ele coloca, né, temos o ser quanto é. O que significa dizer que o ser humano é um animal racional? Analisando as características desse verbo ser,
Se o ser humano verdadeiramente é um animal racional, então não pode deixar de sê-lo. Isso quer dizer, portanto, que a imutabilidade de uma característica implícita desse verbo de ligação é, ou seja, um completa o outro. Isso por quê? Vejam só. Aquilo que é, né, não pode deixar de ser em sua essência. Então, resumindo, né, todo esse contexto, é isso que a gente vem debatendo. Torna o exemplo do copo, que ele não pode deixar de ser copo na sua essência, mas o objeto pode. Né? Então, percebam que uma completa a outra. Na primeira teoria, ele busca a definição. Né? O que é o ser? O ser é um animal racional. E na segunda ele diz, então, se o ser é um animal racional, ele jamais pode deixar de ser um animal racional na sua essência. Compreenderam, turminha? Então, resumindo, é isso que ele quer dizer aqui, tá? Sobre a ontologia, que o ser, ele é, aquilo que ele é, ele jamais pode deixar de ser em sua essência, ok? Beleza? Tranquilo? Certeza que vocês estão aí com a cabeça fumaçando, mas filosofia é isso. É uma delícia filosofia, é maravilhoso filosofia. Vamos lá. Já o segundo, né, a segunda teoria é envolvendo a metafísica, ok? Já a metafísica, como teologia, consiste em conhecer o ser mais elevado de todos, isto é, o ser que possui todas as características do ente elevadas à potência mais perfeita, o ser superior e do qual todos os outros seres provêm. É muito simples. Deus, né? Ele tem características humanas. A gente, né, na Bíblia está lá, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando a gente imagina Deus, a gente imagina logo Jesus Cristo, né? Só que o Jesus Cristo, ele é um Deus, fazendo uma brincadeira, elevado à potência, né? Ele é mais perfeito. E todas as outras criaturas, né, provêm dele. Então, Deus cria o homem, né? E ele é perfeito, ele é mais poderoso do que o homem. Nos deuses africanos, né? Os deuses africanos, eles têm características humanas, né? Rosto, braço, tudo, armas e tal, mas ele é mais poderoso. Ele é algo divino, ele é algo extra. Os deuses gregos, que tinham também, né, a característica humana, o tipo físico humano, mas eles eram a mais, eram perfeitos. Então a metafísica ela diz isso, né? A metafísica em relação à teologia, ela explica isso, né? Ele coloca, ó, repetindo, todas as características do ente elevada à potência mais perfeita. Eles são mais perfeitos, mas eles são mesma coisa ali do que os humanos, né? Assim, ao estudar o ser enquanto ser, percebe-se a existência desse tipo específico de ente, que é justamente o ser perfeito. Nesse sentido, a metafísica como teologia é parte da metafísica como ontologia. No entanto, como o objeto da teologia é justamente o ser mais perfeito, o estudo da teologia é o estudo daquilo que são os princípios de todos os princípios. Né? Então, por isso que lá na Idade Média se estudava muito a metafísica relacionada à teologia. Por quê? Porque procurava-se a comprovação da existência de Deus. Então, utilizava-se a metafísica para comprovar essa existência divina, que existia um Deus que era semelhante ao ser humano, mas ele era elevado à potência, ele era mais perfeito, ok? Então, metafísica aí explicando religião, ok? E a gnosologia, que é o terceiro ponto, né, da metafísica, ele diz o seguinte: o terceiro sentido fundamental da metafísica é aquele desenvolvido pelo filósofo alemão Kant, né, Immanuel Kant, a metafísica como gnosiologia. Palavra usada para designar a parte da filosofia que estuda o conhecimento humano. Ó, parte da filosofia, aliás, né? Parte da filosofia que estuda o conhecimento humano, de onde vem, como se aprimora, como se chega a ele, como ele se processa e como ele é possível.
Também pode ser conhecida como teoria do conhecimento ou epistemologia, a mesma coisa, tá? Teoria do conhecimento. Lembre-se, acho que vocês lembram, né? Quando a gente estudou sobre teoria do conhecimento, eu tenho este copo, né? Este copo é o objeto do conhecimento e eu sou o sujeito do conhecimento, porque eu vou estudar esse copo. Eu vou analisar, eu vou estudar esse copo. Então, isso é a teoria do conhecimento, lembram, né? Então, a gnoseologia relacionada à metafísica é isso, é de onde vem o conhecimento. Como se chega ao conhecimento. Assim, a metafísica é o estudo das formas ou dos princípios cognitivos, que são constituintes da razão humana e, por isso, mesmo condicionam toda a forma de ciência e conhecimento. Olha só como ele é bem preciso nessa fala dele. A metafísica é o estudo das formas ou dos princípios cognitivos do conhecimento. Você sabe que cognitivo está ligado ao conhecimento, né? Então, e a metafísica em relação ao conhecimento está ligada a como se chega, né? Princípios e formas cognitivas, ok? Que são constituintes da razão humana e, por isso mesmo, condicionam toda a forma de ciência e conhecimento. Em outras palavras, a metafísica não é o estudo das estruturas gerais dos seres, mas da estrutura geral do próprio conhecimento humano, né? Então percebam, olha o que ele diz, olha como ele é perfeito aqui. Ele diz que a metafísica não é o estudo só dos seres humanos, né? Das estruturas gerais dos seres, mas da estrutura geral do conhecimento. É aquilo que eu vou dizer o tempo todo para vocês, né? O que é o ser, a questão da fé, como o ser humano se relaciona com a fé, como o ser humano se relaciona com a sociedade, como o ser humano se relaciona, como ele chega, né, às continhas de matemática que vocês amam fazer lá, como se chega a esse resultado. Ela não quer saber do resultado, ela quer saber do conhecimento traçado, ok? Desse modo, para Kant, a metafísica corresponde à própria razão humana. Kant facilita muito para a gente, né? A visão kantiana de metafísica é uma das primeiras a realizar uma série de críticas à metafísica tradicional ou clássica, que é assunto da nossa próxima aula. Então, meus amados, metafísica é isso, né? É aquele estudo mais avançado das relações humanas com o conhecimento. O ser humano é aquilo que é e jamais pode deixar de ser em sua essência. Mas mais adiante, o que é o ser humano? O ser humano é um dinossauro que viveu na época pré-histórica e tal. Não, o ser humano não é isso. A definição do ser humano não é essa, né? Então essa é a relação de estudo entre a metafísica, o ser humano e a filosofia, ok? A sua essência, o seu conhecimento. Lembre-se também do sexto sentido, né? Que ele vai usar a razão, o conhecimento, as virtudes, né? A filosofia em si, ok? Meus amores, nosso conteúdo encerrou. Nós temos ainda um tempinho de aula aqui, que eu estou vendo, ok? E aí vocês vão responder, por gentileza, a atividade do capítulo 56, 57. E como sempre, responde, fotinha e no meu zap, ok? Beijos, tenham um bom dia. E hoje é sexta-feira, meu povo. Hoje é sexta-feira, meu povo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.